Olá, tudo bem com vocês? Essa é a Live Mais Santos, aqui pelo Facebook Mais Santos. E antes de começar o programa, já quero fazer um convite para você aí curtir a nossa página aqui no Facebook, compartilhar esse vídeo e também aproveitar todas as nossas redes sociais. No Instagram você pode nos seguir pelo @Revista Mais Santos e também ficar muito bem informado através do nosso portal maissantos.com.br. Dá uma conferida, porque tem notícias quentinhas durante todo o dia. Tem uma equipe de jornalistas prontos para levar a melhor informação até você. Na Live Mais Santos de hoje, nós vamos falar sobre homeopatia e convidamos o Dr. Roberto Debski, que é médico especialista em medicina integrada, né? Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer estar aqui, Alexandre, com vocês aí com o Mais Santos. Tá certo. Olha, é um assunto que gera muitas dúvidas, tem muita gente que concorda, tem muita gente que não concorda com a homeopatia, esse tipo de tratamento alternativo. E doutor, a cada dia vem se avançando mais e esclarecendo. Momentos como esses são importantes para que as pessoas possam conhecer de fato o que é a homeopatia, né? Sim, eu agradeço a oportunidade, sempre que a gente tem uma chance de participar de um programa e divulgar a medicina integrativa, tanto a homeopatia, a acupuntura ou os demais assuntos das práticas integrativas e complementares, é um prazer, né? Hoje, falando sobre a homeopatia, ela é uma especialidade médica, então é bom frisar isso, né? Desde a década de 80, final de 70, na verdade, a homeopatia foi reconhecida pela Associação Médica Brasileira, se não me engano, em 78, e depois, em 1980, pelo Conselho Federal de Medicina, e faz parte do rol das especialidades médicas atuais, né? Eu conheci a homeopatia quando eu estava na faculdade, no terceiro ano, em 1984. Então, já quando eu conheci, eu falei, nossa, que coisa fantástica, achei tão bacana, tão profunda, eu falei, é isso que eu vou fazer. Então, já desde aquela época, já tenho aí, acho que 35 anos de homeopatia, né, como médico, fiz a especialização, tirei título de especialista, assim como também na acupuntura, e nesse tempo todo sempre teve esse questionamento. A homeopatia é boa, não é boa, funciona ou não funciona, né? Eu deveria dizer o seguinte, se fosse algo que não funcionasse, estava aí esse tempo todo, porque na verdade a homeopatia ela foi criada pelo médico Cristiano Frederico Samuel Hahnemann, como é mais conhecido. Ele nasceu em 1755, na Saxônia, Meissen, na Saxônia, e morreu em 1843 em Paris, né? E ele foi um médico muito conhecido e muito estudioso, tinha uma clínica muito grande, porém naquela época, imagina, né? Quando ele foi médico, em 1755, lá para o final de 1700, médico jovem, ele viu que aquela medicina daquela época era muito prejudicial para as pessoas, então muitas pessoas morriam por conta dos tratamentos. E eu devo dizer que hoje, embora a medicina tenha avançado enormemente, né, e como médico eu reconheço todo esse progresso e o benefício que a medicina traz, a iatrogenia, que é a morte por causas do tratamento, é a terceira maior nos Estados Unidos, só que é um país, né, que tem aí uma indústria médica muito forte, né, uma medicina muito forte. Então, naquele tempo o Hahnemann falou assim, mas essa medicina está mais prejudicando do que ajudando, então ele parou de clinicar. Ele chegou num dia do seu consultório, conta a história, que ele chegou para os pacientes e falou, olha, eu não vou atender mais a partir de hoje. E aí, todo mundo espantado, surpreso, e ele abandonou a medicina, e começou, como ele falava 9 idiomas, ele começou a traduzir algumas obras para poder sustentar a família, se não me engano ele tinha 9 filhos. E aí, traduzindo uma matéria médica, um livro, um tratado médico que explicava como funcionam os medicamentos, ele discordou do que falava o autor, Cullen. Ele falou, não, mas acho que não é por causa disso, tá? Ele estava escrevendo sobre a quina, ou cinchona, que era um medicamento usado para malária, quinino, né? Até pouco tempo atrás ainda se usava. Ele falou, não concordo. E ele teve uma intuição, porque conhecedor que era dos tratados de medicina, ele lembrou que Hipócrates falava, o Hipócrates, o pai da medicina de 300 a.C., tinha algumas teorias sobre como se curava. Ele falava pelo método do semelhante, que era o homeo, pelo método contrário, que era a enantiopatia, né? Então, ele falou, eu vou experimentar esse medicamento, a quina, para ver o que acontece. Então, ele estava sadio,
não tinha sintoma algum, ele começou a tomar todo dia uma pequena porção da quina. Depois de alguns dias, ele começou a ter sintomas de febre igual ao que a quina tratava. Então, quando uma pessoa tinha uma febre intermitente, por exemplo, malária naquele tempo, a pessoa tomava um medicamento à base de quina, à base de cinchona. E aquele medicamento curava a malária. E quando ele começou a tomar o medicamento que tratava a malária, ele não tinha nada, ele começou a apresentar sintomas da febre e da malária. Então ele falou, a quina cura a malária porque ela é capaz de produzir esses sintomas numa pessoa sadia. Ou seja, o medicamento ele é semelhante à doença. Por isso, homeopatia. Homeo é semelhante, patia à doença. E a partir daí ele começou a experimentar vários medicamentos, várias substâncias do reino mineral, vegetal e animal, e ver que cada substância produzia efeitos diversos nas pessoas que tomavam. Começou a catalogar aqueles sintomas, começou também a diluir o medicamento e viu que sintomas mais sutis apareciam, inclusive afetando o sono, sonhos, transpiração, desejos alimentares, emoções. E ele percebeu a profundidade do alcance da homeopatia e começou a divulgar. Aí fez um tratado, escreveu. E aí você, claro, que imagina que os médicos da época não gostaram nem um pouco disso, né? Sim. E ele começou a ser perseguido, tanto que ele foi mudando de lugares até morrer em Paris, aos 88 anos de idade. E legou para o mundo todo a homeopatia. E vários médicos e pesquisadores foram difundindo a homeopatia pelo mundo inteiro. No Brasil, foi o Benoît Mir, que veio, Bento Muri, que a gente fala, que veio para o Brasil trazer a homeopatia. E ele aportou aqui trazendo a homeopatia no dia 21 de novembro. Então, 21 de novembro é o Dia Nacional da Homeopatia aqui no Brasil. Doutor, eu falei no início, falei errado, né? Que o senhor é médico, eu falei médico medicina integrada, é medicina integrativa. Isso. O que seria a medicina integrativa? Então, na verdade, não existe uma medicina integrativa, a gente fala esse termo. Existem as práticas integrativas. Então, são diversas práticas que tem na saúde que trabalham a integração corpo, mente, não é? E aí nós temos a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que é do Ministério da Saúde de 2006. Em 2006, o Ministério da Saúde lançou no SUS 5 práticas integrativas e complementares, são as PICs. A homeopatia era uma delas, a acupuntura era outra, antroposofia, banhos termais, então foram 5. Depois, em 2017, se não me engano, lançaram mais algumas, e em 2018, as últimas, somando hoje 29 práticas integrativas, que são teoricamente oferecidas no SUS. Então, alguns lugares têm as práticas integrativas, nenhum que eu saiba tem todas as 29, mas as únicas 2 especialidades médicas dentro das práticas integrativas são homeopatia e acupuntura. Mas nós temos também a meditação, o reiki, terapia floral, as constelações familiares, naturopatia, diversas práticas integrativas e complementares dentro do SUS. Bem, alguns telespectadores mandaram para a gente, alguns internautas, aliás, mandaram para a gente algumas perguntas, e também nós fomos às ruas para que as pessoas pudessem fazer perguntas ao Dr. Roberto. A primeira é a Maria, que nós vamos ver a dúvida dela agora. Sou Maria, moro aqui em Santos e gostaria de saber para que serve o remédio homeopático, que eu não uso, eu gostaria de saber, que eu tenho dúvida. Bem, doutor, então, respondendo a ela, o que seria a homeopatia? Então, Dona Maria, a homeopatia, como eu comentei, é uma especialidade médica que trata a pessoa através da semelhança, dos sintomas semelhantes. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que você tenha insônia. Uma insônia com agitação mental, dificuldade de dormir, fica inquieto, levanta e tal. Bom, nós sabemos que, por exemplo, o café é uma substância que causa insônia. Se você pegar uma porção de café, trabalhá-la de acordo, dinamizar, que é uma preparação homeopática, tem uma farmacopeia homeopática que prepara os medicamentos diluindo, uma certa tecnologia de preparação. E você ministrar esse medicamento homeopático feito da cófia cruda, que é o café, por uma pessoa que tem esses sintomas de insônia, ele vai curar os sintomas da insônia. Nós falamos, o café que causa insônia, quando preparado homeopaticamente, diluído, dinamizado e administrado em doses homeopáticas, ele é capaz de curar esse sintoma.
Então, a homeopatia é uma especialidade médica que utiliza medicamentos preparados de uma maneira específica, né, de acordo com a farmacopeia homeopática, e através dos sintomas semelhantes, físicos, mentais, emocionais, ele vai tratar e curar a pessoa que tem esses sintomas de uma maneira natural. Nós fizemos também perguntas para o pessoal na internet, mandar para a gente. Muitas mandaram até sobre sugestões ou questionamentos em relação à homeopatia. A Eli Cravo diz o seguinte, que ela criou os filhos dando remédios homeopáticos. Bem, existe contraindicação? É claro que tudo tem que ser avaliado por um médico, né? Mas para crianças, a partir de que idade é recomendável dar remédios homeopáticos? Desde a barriga da mãe. A homeopatia, assim, ela não tem uma contraindicação absoluta ou específica. O medicamento homeopático, quando bem indicado por um médico, como você mesmo citou, ele não tem contraindicações. Ele pode servir em diversas fases da doença, porque existem fases do adoecimento. A primeira fase, por exemplo, você vai, não me sinto bem, eu estou com alguma alteração do sono, estou com alguma alteração emocional, de apetite e tal, eu vou no médico e falo, não estou bem. Doutor, eu preciso ver o que eu tenho. O médico vai lá, muitas vezes ele faz exame físico, clínico, ele pede exames complementares, laboratório, e ele fala assim, olha, você não tem nada, não tem nenhuma alteração que eu esteja observando, né? Nem no exame clínico, laboratorial, mas a pessoa fala, mas eu não estou me sentindo bem. Essa é a primeira fase, a gente chama de fase funcional da doença, quando ainda não há evidências de alguma alteração somática, de alguma alteração orgânica, mas a pessoa já tem sintomas. Nessa fase, a homeopatia é o melhor tratamento. A homeopatia e a acupuntura são tratamentos fantásticos para essa primeira fase funcional, ou também chamada energética. Se a doença evolui e não é tratada, não for tratada adequadamente, ela pode evoluir para alguma doença funcional, de uma doença funcional para uma orgânica. Aí você faz um exame, tem uma alteração, faz uma endoscopia, tem uma gastrite, aí você fala, nossa, agora tem alguma coisa, vamos tratar. Então, nessa fase que já se chama orgânica ou lesional, a homeopatia também tem um papel importante. Porém, muitas vezes você também tem que tratar junto com algum outro medicamento, ou tratamento, ou às vezes uma cirurgia. Por isso a gente fala em práticas integrativas, ou medicina integrativa, porque não é como antigamente alternativa, ou um ou outro, não. Integrativa, porque ambas podem ser utilizadas. Que até, inclusive, é a dúvida de uma outra, a dúvida não, né? Aliás, foi um questionamento feito pela Rosicler também aqui de Santos, que ela disse que a homeopatia é maravilhosa desde que nenhum outro medicamento interfira no tratamento. Do contrário, não é eficiente. Isso é verdade ou não? Isso depende, é muito relativo, mas é uma boa pergunta que ela fez. Eu acabei de falar que a homeopatia é uma prática integrativa e pode ser utilizada. Porque vamos dizer assim, uma pessoa idosa, um doente crônico com diabetes, com falha, né, do pâncreas, com hipertensão crônica, muitas vezes só a homeopatia já não vai, porque é uma doença lesional grave. Então você precisa de outros métodos junto, complementando. Medicina integrativa, práticas integrativas e complementares. Quando está nas primeiras fases, a homeopatia como tratamento único é muito eficaz. Quando já tem casos crônicos, você pode utilizar a homeopatia junto com outros medicamentos, não há problema algum. Bem, só lembrando para quem chegou agora na nossa live, vocês estão aqui acompanhando o Dr. Roberto Debski, que é médico especialista em medicina integrativa, né? Homeopatia e acupuntura, na verdade. E a homeopatia e a acupuntura. E vocês aí vão acompanhando ao longo desse programa esse debate, essa discussão, assim, ele tirando todas essas dúvidas em relação à homeopatia. Eu faço o convite aqui para você compartilhar esse vídeo na sua rede social, no seu Facebook, vai falando para os amigos, mande o link pelo WhatsApp para que as pessoas possam ter mais informações sobre esse assunto. Bem, doutor, agora nós vamos assistir o segundo vídeo, que é mais uma pergunta feita na rua. Vamos lá. Meu nome é Regina, eu sou de Santos e comecei a usar a homeopatia porque eu tenho problema com alguns medicamentos, problemas de alergia. E eu achei que a homeopatia foi uma alternativa interessante para mim. E eu queria até confirmar com o doutor se realmente os remédios homeopatas têm essa coisa de ter menos chance de reações alérgicas. Essa seria a minha pergunta. Tem muitos remédios convencionais que acabam dando aquele efeito colateral, né, doutor? No caso da homeopatia, ele é menor?
esse efeito? Ou não existe? A homeopatia, em geral, não possui grandes efeitos adversos. Quando ela for bem administrada, o médico fizer um bom diagnóstico e utilizar um medicamento que tenha semelhança com o quadro clínico, com o quadro da pessoa na sua totalidade, dificilmente você vai encontrar um efeito adverso. Tá? Não vou dizer que é impossível, mas claro que aí o médico vai poder indicar o tratamento a seguir o que deve ser feito. Qual é a grande diferença entre o remédio convencional e o remédio homeopático? O remédio homeopático, como eu citei, ele é feito de acordo com a farmacopeia homeopática, uma farmacotécnica que tem determinados passos de preparação. Então você pega uma substância, pode ser, homeopatia é só erva, é chá. Não, homeopatia não é chá e não é só erva. Isso é a fitoterapia. A homeopatia pode utilizar medicamentos fitoterápicos do reino vegetal, mas também tem medicamentos do reino mineral e também tem medicamentos do reino animal e também tem medicamentos sintéticos. Qual é a diferença? Você pega uma porção dessa substância e vai preparar de acordo com a farmacotécnica, ou seja, você vai diluir. Então, por exemplo, você pega uma parte daquela substância, dilui para 100, um centesimal, e aí você bate aquela substância dentro de uma solução líquida contra um anteparo. Aquilo fica centesimal 1. Aí você pega uma parte daquela, dilui em mais 99, vai ficar CH2. Depois a CH3, sucessivamente. Então, cada preparação homeopática ela é mais diluída e mais dinamizada. Então, o método, para funcionar, tem que passar por esse processo de preparação. Se você somente diluir, não vai funcionar. Tem que diluir e agitar, bater contra um anteparo, que chama-se dinamização. Dinamis seria energia, um termo grego de energia. Então, você libera alguma substância, algum efeito medicamentoso, que a gente fala que é sutil, que é vital, vibracional, energético, para aquele medicamento que vai atuar na pessoa que tem os sintomas semelhantes. Já os medicamentos convencionais são medicamentos químicos que têm um efeito, que você faz o teste e comprova o efeito daquele medicamento, naquele sistema, no metabolismo, etc. Então são maneiras diversas de atuar. Bem, ainda há resistência da classe médica, de alguns médicos, com esse tipo de tratamento? Olha, eu vou dizer que hoje em dia a resistência é menor. Ainda existe, claro, tudo que não é tão conhecido pode gerar preconceito, dúvida, mas nós temos a homeopatia presente nas diversas universidades, pesquisas, com homeopatia também. Como a homeopatia é vamos dizer assim, é como se fosse um genérico, porque qualquer farmácia prepara o medicamento a partir da substância, então não tem royalties, não tem direitos autorais, não tem interesses econômicos maiores, então você imagina que a homeopatia ela tem uma porção muito menor. Mas ela é muito efetiva nesses anos todos, nesses mais de 2 séculos que ela existe, ela vem crescendo no mundo inteiro, na Europa, na Índia, no Brasil, enfim. Então nós observamos que existem muitos grupos contrários também. Foi criada uma sociedade aí no Brasil, que eu não vou nem falar para não dar ibope, que eles trazem médicos e pesquisadores do exterior pagando tudo para que eles venham falar mal da homeopatia. Eu falei, se a homeopatia fosse ruim, precisaria fazer isso? E quem é que está por trás bancando financeiramente esse tipo de campanha negativa, Mas eu digo assim, a verdade ela sempre sobrevive. Tudo que é verdadeiro vai durar. O que não for verdadeiro, o tempo vai extinguir. Certeza. Agora, tem aqueles ditos populares, tem aquelas crenças que as pessoas acabam aí difundindo. No caso da homeopatia, muitas pessoas falam assim, é um remédio que ele tem um efeito mais demorado do que o convencional. Isso é fato ou é só balela? Pelo contrário, na verdade. Isso é um mito que a gente fala, a homeopatia tem vários mitos, Um deles é que a homeopatia é lenta. Então eu vou colocar da seguinte maneira, quando você tem um caso agudo e você trata com homeopatia, ela muitas vezes é mais rápida do que a medicina convencional. O que as pessoas falam de homeopatia lenta? É lenta, muitas vezes, num caso crônico. Mas se você tem um caso crônico, a alopatia, também, a medicina convencional também é lenta. E muitas vezes nem cura também. Porque as doenças crônicas, quando já tem uma lesão no organismo, já tem, vamos dizer assim, uma deficiência metabólica e funcional, não há mais como recuperar aquilo. Então qualquer tratamento vai ser um tratamento lento. A homeopatia não é lenta, isso é um mito. A Lenemar Girardi, de Joinville, Santa Catarina, também pelas redes sociais, mandou uma mensagem dizendo assim: eu tenho 73 anos e tomei muito remédio homeopático. Minha avó, minha mãe também.
não tenho nada contra. Os tabus vão sendo quebrados com a informação. E é isso, né, doutor? Quanto mais informação, melhor. Nós vivemos, eu agradeço esse comentário, nós vivemos na era da informação, né? Mas nós temos informação de boa e de má qualidade, como tudo. Então, a pessoa buscar uma fonte adequada, uma fonte fidedigna para se informar é muito importante. Por isso que eu agradeci a você e a Mais Santos, porque uma oportunidade de você divulgar numa rede social ampla, né, aquilo que você acredita, aquilo que você observa, como hoje eu estou vindo aqui falar da homeopatia e diversos outros veículos, eu falo sobre as outras terapias que eu pratico, a acupuntura, as constelações familiares, a psicologia. Então isso é muito importante, porque a gente precisa disseminar a informação de qualidade. E as pessoas têm que ter essa informação até para poder escolher que eu faço isso, eu faço aquilo, né? Dentro daquilo que eu estou conhecendo, eu vou buscar uma opção que seja mais compatível com a minha maneira de ser, com a maneira como eu vejo o mundo, não é? Então a homeopatia hoje ela vem sendo aí um veículo dentro dos tratamentos, dentro da medicina, de buscar a cura natural, de buscar o estímulo aos próprios mecanismos de defesa, aos mecanismos de equilíbrio que nosso organismo tem. Então isso para mim é muito importante, as pessoas precisam ter essa opção, né, de conhecer a homeopatia para poder também aproveitar dos seus benefícios, que são inúmeros. Vamos agora assistir mais um vídeo de uma pessoa que fez uma pergunta na rua. Pode rodar. Meu nome é Madá e eu queria perguntar para o doutor se por acaso existe um remédio homeopático que possa servir para a depressão independente dos outros de tarja preta, que os médicos realmente passam para a gente. Tá, então a dúvida da Madá. Dá para se tratar a depressão com homeopatia? Olha, dá para tratar sim. A homeopatia, como eu disse, é um tratamento que pode ser complementar a diversos outros, né? A depressão, eu estava falando da época que eu me formei, né, em mais de 30 anos, naquele tempo a gente ouvia falar o seguinte: lá em 2020, a depressão vai ser a primeira doença mais incapacitante do planeta. Isso em que ano? Em 1980 e bolinha. Aí eu falo, nossa, tá longe isso, mas, poxa, já era uma das doenças muito graves, né? E a gente está vendo exatamente isso, né, Alexandre? Hoje em dia, as doenças psiquiátricas, psíquicas, emocionais, como a própria depressão, são altamente incapacitantes, muito prevalentes. Estão muito crescentes na humanidade. Então, o que a gente vê hoje que é depressão? A depressão é um grande vazio, né? Aí tem a teoria química que fala que é baixa de serotonina, tem que dar remédio para não gastar serotonina, né? Eu diria assim, para mim, a baixa da serotonina é consequência da depressão, não é a causa, né? A depressão é um grande vazio que a pessoa traz muitas vezes do seu próprio sistema familiar, dos seus relacionamentos. Então, a pessoa precisa buscar, como uma doença complexa que a depressão é, um tratamento complexo também. A homeopatia pode servir, a medicina convencional também, muitas vezes, em casos de depressão moderada, grave, principalmente, você precisa, às vezes, usar um antidepressivo, porém, além disso, a pessoa precisa fazer psicoterapia, ela precisa ampliar sua consciência, talvez fazer uma constelação familiar, para olhar para a origem desses sintomas, dessa doença no seu sistema familiar, mudar o estilo de vida, aprender relacionamentos saudáveis, fazer atividade física. Então, veja, só a homeopatia funciona? Não. Só a alopatia funciona? Não. É uma mudança completa do estilo de vida, da visão de mundo que essa pessoa tem. Depressão tem cura, sim. E ela pode ser obtida através desse tratamento complementar e integrativo. Doutor, pelo fato de ser praticamente um medicamento feito exclusivamente personalizado, né, para aquele determinado paciente, é difícil a automedicação de homeopatia. Então, em todos esses casos que nós assistimos agora, em todas essas dúvidas, sempre é recomendado procurar um médico para indicar. Então, não adianta a vizinha ali falar assim, olha, o meu filho está com um determinado problema, e aí eu tenho um remedinho que sobrou dele que eu vou dar para o meu. Não pode, isso jamais. A automedicação não deve nem na medicina alopática convencional, nem na medicina homeopática, né? Por exemplo, muitas pessoas se automedicam, isso é um costume no Brasil, porque assim, tem tal doença, e esse remédio serve para essa doença, então todo mundo que tem a doença pode tomar. Não é bem assim, mas as pessoas fazem. Na homeopatia é muito diferente, porque, vamos dizer assim, se eu tenho uma cefaleia, ou uma enxaqueca, então para mim,
A enxaqueca vem do lado esquerdo, ela acontece de manhã, eu sinto tremor, ela é pulsátil e minha visão altera. Ok, então esse é o meu tipo de enxaqueca. Para outra pessoa, a dor dá no topo da cabeça ou do lado direito, em queimação, ela acontece mais durante a noite, a pessoa fica com sensação de medo. Então você vê que é uma enxaqueca, mas com sintomas totalmente diferentes. A homeopatia individualiza. E trata para aquela pessoa. Então, se eu tenho enxaqueca, outro tem, provavelmente cada um vai tomar um medicamento diferente. Porque o medicamento não é só para a doença, é para a pessoa. E isso vem resgatar o que o Hipócrates falou, o pai da medicina, 300 a.C. a 400 a.C., ele falou o seguinte: você tem que olhar para a doença, não somente para... Desculpa, você tem que olhar para o doente, não somente para a doença. Então, esse é o resgate da medicina original hipocrática. Hoje em dia, a medicina convencional alopática, ela olha praticamente só para a doença, né? E Hipócrates também falou que existem principalmente 3 meios de curar. O primeiro pelo contrário, o segundo pelo semelhante, que é a homeopatia, e o terceiro pelo igual, que seria a medicina, por exemplo, hoje em dia que das vacinas e tudo mais. Então, todos os métodos são válidos quando você busca o bem-estar e a saúde do paciente. Doutor, a nossa primeira participante aqui, uma vez que a gente gravou na rua, mandando uma pergunta, ela nem sabia o que era homeopatia, ou seja, se ela tem essa dúvida, tantas outras milhares de pessoas também têm. Bem, se não sabe o que é homeopatia, o senhor já respondeu de forma muito clara, você pode voltar depois para assistir esse vídeo novamente aqui pela página da Mais Santos, mas assim, a pessoa muitas vezes não sabe nem qual médico procurar para que ele possa receitar esse tipo de medicamento. Então, para essas pessoas que têm esse tipo de dúvida, qual médico que ela procura? Pronto. Sempre a pessoa, quando vai buscar um médico, qualquer médico, é importante que ela tenha uma referência, né? Porque uns dias as pessoas às vezes buscam porque está no plano, etc., mas assim, é muito importante que você vá para um profissional referenciado, por alguém que conhece, que fez um tratamento, que se sentiu bem com aquele tratamento. Para buscar o tratamento homeopático, você busca a referência de um médico que tenha título de especialista em homeopatia. Aí você pode checar isso na própria página da Associação Médica Brasileira, o Cadastro dos Médicos, e procure na sua região qual é o médico que tem o título de especialidade. Bacana. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui na Live Mais Santos nessa semana. Falamos sobre homeopatia. Você pode voltar a assistir esse vídeo novamente em qualquer pedacinho que você queira tirar dúvida, porque ele ficará disponível aqui na nossa página. Você também pode acessar e nos seguir pelo Instagram, no @Revista Mais Santos, e também ficar muito bem informado no nosso portal maissantos.com.br. Doutor, muito obrigado mais uma vez aqui pela presença. Eu que agradeço, é um prazer participar e poder informar. Sempre que precisar, estou à disposição. E acho que a informação de qualidade é muito importante, porque as pessoas obtêm só de qualidade de vida. Parabéns, continue o trabalho. Você e da Mais Santos. Tá certo, muito obrigado. Então tá aí. Live Mais Santos de hoje fica por aqui. Você sabe que pode sempre contar com a gente do portal Mais Santos, a sua nova maneira de se informar aqui na região. Olha, uma boa noite para vocês, um abraço e até a semana que vem.